Bom dia, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Estamos mais uma vez juntos, mais um domingo, dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos, nos regozijarmos nele, e estamos aqui para, juntamente, louvarmos a Deus, ouvirmos a sua voz, o que Ele tem preparado para cada um de nós nesta manhã. Eu quero orar com você nesse momento, quero convidar você aí na sua casa a orar comigo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Deus, estamos reunidos em Teu nome, na Tua presença, para te adorar, para te agradecer pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós como tem cuidado até aqui. Nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Josué, capítulo 6, verso 2. Josué 6, 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então o Senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vou ler mais uma vez. Então o Senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Eu quero pensar com você nesta manhã no tema Conquiste a sua Jericó. No capítulo 6 do livro de Josué, nós encontramos uma narrativa da conquista de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha uma área de cerca de 32 quilômetros quadrados. Era uma cidade fortaleza, não somente para os seus habitantes, como também para os da região agrícola ao derredor de Jericó. No verso 1 do capítulo 6, diz que ninguém saía e ninguém entrava na cidade de Jericó. Era uma cidade rigorosamente fechada. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Jericó era considerada invencível, justamente por ter a proteção dos deuses cananeus. Nós vamos ver nesta manhã, à luz da palavra de Deus, alguns fatores que contribuíram positivamente na conquista de Jericó por Josué e o seu exército. Nós vamos entender como, sendo Jericó nossos adversários, nesse tempo que a gente vive, nós vamos entender que Jericó são os nossos adversários, são os nossos problemas, são as nossas lutas, os nossos desafios. E eu quero pensar em alguns fatores importantes. Primeiro fator para conquistarmos a nossa Jericó: a ação de Deus. Esse é o primeiro fator, a ação de Deus. O verso 2 do capítulo 6 é justamente o texto que serve de base para a nossa meditação, que diz lá: Então o Senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus guerreiros. No verso 16, é quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocaram as trombetas. Josué então disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué tinha plena convicção de que Deus lhe havia entregue Jericó. Josué tinha plena convicção da ação de Deus quando ele estava ali diante daquela cidade fortaleza, e ele tinha a certeza de que Deus estava agindo em seu favor e lhe entregaria Jericó. E ele diz então para o Senhor disse para Josué, o Senhor disse para Josué:
entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. No verso 16, o Senhor vos entregou a cidade. Nós aprendemos o seguinte nessas expressões, nessas narrativas contando essa história. Deus trabalha por nós. Eu não tenho dúvida que Deus trabalha o tempo todo em nosso favor. Vários textos na Bíblia nos confirmam essa verdade. Deus trabalhando por nós. Nós conhecemos um hino que diz que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em nosso favor. Não nos esqueceu, não nos abandonou, simplesmente está trabalhando em nosso favor a fim de nos garantir, de nos dar a vitória no tempo certo. A conquista da nossa Jericó podemos crer que Deus já nos entregou. A conquista da nossa Jericó, podemos ter a convicção de que Deus já nos entregou. Temos a vitória já assegurada. E o segundo fator para conquistarmos a nossa Jericó é a presença de Deus. Em alguns versos da palavra de Deus, no capítulo 6 de Josué, o verso 6, o verso 8, o verso 11, o verso 12, em todo esse episódio da conquista de Jericó, observamos claramente a presença da arca. A presença da arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. No templo, ela ficava no lugar santíssimo. Deus estava presente na conquista de Jericó, representado na arca. Alguns textos aqui nos asseguram justamente isso, a presença de Deus conosco. Deus está presente mesmo quando estamos em situações muito complicadas. Nós até pensamos que Ele não está conosco, mas Ele está presente. E esses textos nos dão a certeza da presença de Deus em toda e qualquer situação. O Salmo 46:11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Presença de Deus no nosso meio, junto a nós. Êxodo 33:14 diz: o Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Promessa de estar conosco, de ir conosco onde nós vamos, de nos dar o descanso que precisamos, presença de Deus. Mateus 28:20 diz assim: e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A presença de Deus conosco em todos os momentos até o fim dos tempos. Josué 1:9 diz: porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Hoje não é mais uma nuvem ou simplesmente uma coluna de fogo, é o próprio Deus em nosso meio. Mateus 18:20, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor tem prometido a nós estar conosco em todos os momentos. Ele está presente. Na conquista da nossa Jericó, é indispensável esta certeza de que Deus está conosco. Terceiro fator para conquistarmos a nossa a nossa Jericó. Terceiro fator, obediência à direção dada por Deus. Deus deu a Josué algumas estratégias. São elas: uma volta por noite durante 6 dias. Estariam dando uma volta em Jericó durante 6 dias.
7 sacerdotes, cada um com uma trombeta para tocar. Na 7ª noite, 7 voltas, toque bem longo das trombetas e gritos bem altos. Quando isso foi feito, o texto diz que ruíram as muralhas. Aquelas muralhas que era uma fortaleza. Quando Josué e seu exército obedeceram às estratégias, aquilo que Deus havia orientado, quando eles cumprem, quando eles obedecem, diz o texto que as muralhas ruíram. Eles não precisaram de picaretas, de explosivos, de dinamites, apenas tocaram as trombetas e gritaram bem alto. Era a ordem de Deus, era o que Deus havia mandado que eles fizessem, e assim eles fizeram. Obedecendo às ordens de Deus, os muros caíram, as muralhas ruíram. Os inimigos caem, as dificuldades são transpostas, os problemas são resolvidos quando Deus age. Deus é poderoso para nocautear o nosso adversário, colocá-lo na lona, tão somente com o sopro da sua boca. Josué e seu exército não ficaram dando golpes no ar, apenas obedeceram ao Senhor. Quando obedecemos, Deus faz as coisas acontecerem. Deus tem falado conosco, Deus tem nos orientado para que conquistemos a nossa Jerusalém. Desculpe, irmãos, a nossa Jericó. Eu estou toda hora falando Jerusalém, mas é Jericó. E a nossa Jericó, como eu disse no início, seriam os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos desafios. O Senhor, certamente, Ele tem estado conosco, nos orientando para que a gente conquiste a nossa Jericó. E é necessário, então, que a gente simplesmente obedeça ao Senhor. E quais são as muralhas de sua vida? Qual é a sua Jericó? Deus quer que você tenha total vitória sobre elas. E eu concluo a minha palavra nesta manhã dizendo o seguinte: para conquistarmos a nossa Jericó, nós precisamos deixar Deus agir em nossa vida. Dar plena liberdade para que o Senhor haja em nós. Para que o Senhor faça através de nós. Devemos, para conquistar a nossa Jericó, precisamos estar sempre na presença de Deus, sempre buscando o Senhor pela oração e pela palavra. Nós, quando lemos a palavra, Deus fala conosco. E quando oramos, falamos com o Senhor. Essa comunhão, essa ligação nossa com o nosso Deus deve ser permanente e a certeza de que Ele está presente no nosso meio. Para conquistarmos a nossa Jericó, nós precisamos obedecer ao Senhor em tudo. Estarmos atentos ao que Ele falar e obedecermos a Ele. A palavra de Deus diz que é muito melhor obedecermos do que sacrificarmos. Então vamos obedecer, vamos dizer sim para Deus, vamos ir onde Ele mandar, vamos falar aquilo que Ele manda que a gente fale, vamos estar atentos à voz de Deus e vamos obedecê-lo. Deus nos ajude a conquistarmos a nossa Jericó e consagrarmos a Ele a nossa vida, consagrarmos a Ele o nosso ouro, a nossa prata. Vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor sempre. Que a conquista da nossa Jericó não seja para nosso engrandecimento, nem para nossa glória, mas que a conquista da nossa Jericó seja tão somente para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça persistentes
nos faça sempre consagrados e obedientes ao seu mandar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final dessa nossa devocional e é bom ter você sempre com a gente. Que Deus continue te abençoando, te guardando. Desejo a todos aí um domingo muito abençoado, muito feliz, né? Curtam bastante com a família de vocês. Enfim, que seja um dia muito agradável na presença do Senhor. Nós vamos dar o nosso grito de guerra, todos juntos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Deus te abençoe. Amém.